antes, eu gostaria de convidar todo mundo para a gente fazer a oração do Natal. Talvez você não sabe ainda qual é a oração do Natal. E nós vamos todos fazer a oração do Natal. Eu vou dizer e vocês vão repetir, né? Todo mundo repetindo a oração do Natal. Como é a oração do Natal? É assim. Nasce em mim, Jesus. Nasce em mim, Jesus. Amém. Amém. Porque o Natal, gente, é o aniversário de Jesus. Quem aqui já foi um aniversário sabe que aniversário é para homenagear o aniversariante. Não é, gente? Aniversário não é para o aniversariante? É. Então, o Natal é o aniversário de quem? Dele, de Jesus. Então, nós temos que fazer as coisas bonito, convidando Jesus para tomar parte em tudo que a gente faz, desde o planejamento, desde os convites, desde os alimentos, a ornamentação, o conteúdo que se vai falar, tudo tem que ser agradável a Ele, a Jesus. E nós cremos que a palavra de Deus é a suprema autoridade nesse mundo. Todas as leis que existem, todas as autoridades que existem, são constituídas por Deus. E nós, como povo, como cidadãos, nós devemos respeito às autoridades, devemos respeito às leis. E a palavra de Deus é o fundamento de tudo que há de correto no mundo. A palavra de Deus é o padrão de comportamento que define o que é certo e errado. Amém? Diga amém. Amém. Porque os homens falham. A justiça humana é falha. A ciência humana falha. A educação falha. A saúde falha. Tudo falha. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. E a história que nós vamos contar, usando essas crianças, talvez alguma delas seja a primeira vez que vai ver essa história. E eu quero que vocês prestem atenção. Nós não vamos aqui interpretar, nem imitar os artistas de Hollywood. Nós estamos aqui para usar essas crianças para contar a história do povo de Deus, dos personagens que aparecem na Bíblia, fazendo parte da história do nascimento de Jesus. E os personagens da Bíblia, gente, eles não têm nada de sofisticado. A única pessoa sofisticada nessa história é o que deveria estar sentado ali, que é o rei. Olha lá, rei. O rei é o único sofisticado. É o único que é chique, é o único que é poderoso. Mas, infelizmente, ele não é obediente a Deus. Certo? A história diz. Então, ele é o rei, está no trono. E ele é o rei Herodes. Quando Jesus nasceu, o rei era o rei Herodes. Bem, então nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos contar essa história do jeito que está na Bíblia. Eu vou convidar aqui Rosângela para vir para a luz. Rosângela e Eduardo. Fica ali onde está Maria José. E Maria José pode vir para cá para a cadeira. Fiquem perto da luz. Eles vão ler os textos e eu vou tentar movimentar os atores. Tá certo, gente? Vou pedir a Eduardo que faça mais uma oração. Agora que nós vamos abrir a Bíblia. Ok, irmão. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos. Obrigado, Deus. Para juntos aprendermos um pouco mais sobre Tua Palavra. Para juntos nos confraternizar aqui entre amigos e irmãos, Senhor. Amém. Abençoe todos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A história começa assim. A história começa no Evangelho de Lucas. Fique viradinho aqui. Isso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E Rosângela vai ler o verso 26, 27, 26. Vem pra cá, Rosângela. Vê se você consegue. Ah, Mateus. Então quem está em Lucas é Eduardo. Eduardo vai ler. Lucas. É mesmo, ela está em Mateus. Chega, Eduardo, para o microfone. Lucas, capítulo 1. Lucas 1, 26
26, 27, 30 e 31, e eu vou dizendo o verso. Olha o que aconteceu aqui, gente. Essa aqui é Maria. Pode ler. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. 31, foi? Pronto. Então veja o que é que o anjo disse. O anjo disse a Maria que ela ia ter um filho e disse o nome dele. O nome dele seria Jesus. Só que Maria não era casada. Maria estava prometida em casamento. Hoje a gente chama noivado. Então José tinha pedido ela em casamento, mas ela estava virgem na casa da mãe. Ela não tinha ficado em intimidade com José, ela era virgem. O texto diz: o anjo foi enviado a uma virgem chamada Maria, e o anjo disse que ela ia engravidar e ter um filho, e o nome do menino era Jesus. Aí ela fica preocupada, né, irmão? Aí tem o verso 34. Presta atenção. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha aí. Pense num problema, porque agora ela vai ficar grávida. Ela não foi onde estava o noivo não foi onde ela estava. O anjo deu o comando e ela vai ficar grávida. Agora pense numa situação dessa. Porque agora ela aparece grávida. O anjo volta para o seu posto. Ela aparece grávida e José, chega José, vem cá José. Vem cá José. José era o noivo que pediu Maria em casamento e que não tinha nada a ver com o bucho. Aí Maria vem, aparece diante de José. Olha, gente, olha, segura a barriga segura a barriga com a mão. Se vire pra lá, olha. Gente, isso aqui parece engraçadinho, mas isso aqui é a história de Deus vindo ao mundo. Deus, o Salvador que se fez homem. O texto bíblico diz que o verbo de Deus que criou todas as coisas se fez carne e habitou entre nós. E todo cristão conhece o texto. João capítulo 1, verso 14. O verbo que criou todas as coisas. O verbo que disse: haja luz e houve luz. Que disse: haja separação das águas. Que disse: haja firmamento, haja árvores frutíferas, haja todo tipo de animais, répteis domésticos e selváticos. O ser poderoso que criou os peixes, que fez os rios, as montanhas, as florestas e que por fim criou o ser humano. Este ser, Jesus Cristo, que é Deus, que todo católico e todo evangélico crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, essa situação aqui é uma situação constrangedora até para nós pecadores. Esse pobre desse jovem, noivo dela, não sabendo de nada que tinha acontecido com ela, o texto bíblico diz que ele ficou envergonhado. E como ele era um homem de caráter refinado, temente a Deus, honroso em todos os atos, sabe o que ele decide fazer? Ele decide fugir para não comprometê-la, para não acusá-la. Porque se ele acusasse ela de ter sido infiel, sabe qual era a sentença dela? Apedrejamento. Ela seria apedrejada.
Então, Rosângela vai ler o que está em Mateus, capítulo 2, do 1 ao 6. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias... Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Verso 18 a 21. Né? Mateus 1, 18 a 21. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Está vendo? José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: Bota a bolsa ali de mamãe para você. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Já fundou, Ela já falou dará- com ele. Olha, gente, o que aconteceu foi o seguinte. O anjo falou com ele. Cadê o anjo falando com ele? Pediu o anjo para falar com ele. Deita ele. Dentro lá, José. Ele estava triste e preocupado. Decidiu fugir. Só que Deus mandou o anjo falar com ele, dizer para ele as palavras que nós vamos ler de novo. Vai, o anjo lá. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do Senhor pelo intermédio do profeta. Segura aí, porque aí você vai para o capítulo 2, que é o nascimento. Bem, aí José resolve obedecer o que o anjo disse. José vem para perto dela, aceita ela, né? E aí vamos para o capítulo 2 de Lucas, irmãos. De Lucas. Capítulo 2 de Lucas, ele vai ler do 1 ao 6. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Aí José pega o jumentinho, vai José. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Por-se ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completamente-se os dias. Completaram-se os dias. Presta atenção, ele é pequeno e ela é pesada, eu vou fazer de conta que ela está muito... E além disso, ela tá grávida, né? Sente nele e segura a barriga, Aqui eu quero fazer... Olha, aqui eu quero fazer uma consideração. Vocês vão tirando foto, vocês entendem que eu tô só filmando, certo? Olha, eu tô... Silêncio, meninos, olha. Eu estou querendo fazer aqui uma consideração importante nessa história do nascimento de Jesus, porque o texto bíblico diz que eles tiveram que viajar lá de Nazaré, na Galiléia, até Belém, porque era a cidade de José, e José tinha que fazer o recenseamento em Belém. E ela estava esperando o neném. Então o texto diz que ao completar esses dias, chegou o momento do menino nascer. E essa grávida, pode se levantar, grávida, já deu para todo mundo ver que ficou no jumento. Olha, essa grávida, gente, em dia de ganhar neném, ela fez uma viagem no jumento. Venha para aqui, para trás do jumento aqui. Ela fez uma viagem. Todo mundo conhece o quadro do Natal. José segurando o cabresto do jumento e Maria no jumento com a barriga. Ela fez essa viagem de Nazaré até Belém. Gente, de Nazaré a Belém é como daqui em Recife. É uma distância de 420 a 430
aproximadamente 430 quilômetros, para uma grávida, em dia de ganhar neném, montada no jumento, parando para dormir no chão, na beira da estrada. E toda mãe que já ficou grávida, sabe que o 8º mês de gravidez, até chegar o momento da criança nascer, há um desconforto muito grande na coluna, no corpo todo, às vezes em casa, mesmo na cama, mesmo na rede, mesmo no sofá. A gente tem dificuldade de dormir no 8º mês de gravidez até a frente, até a hora do menino nascer. Agora você imagina essa pobre menina, e tem uma coisa interessante aqui no texto que ele vai ler, que ela ficou grávida pelo Espírito Santo e José não a conheceu intimamente enquanto o menino Jesus não nasceu. Quando a Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem, é verdade. Quando as pessoas chamam Maria de Virgem Maria, é verdade. Porque Jesus nasceu de uma virgem e José não tocou seu corpo enquanto Jesus não nasceu. Então, gente, ela viajou no jumento 430 quilômetros. E quando chegou a Belém, sabe o que aconteceu em Belém? Não tinha lugar para eles. Não havia lugar para eles. Gente, essa história só faz sentido se a gente aplicar ela para nós. Olha, gente, qualquer um de nós, por pobre que seja, por baixa que seja a nossa renda, nós preparamos um quartinho para a criança que vai chegar. Nós preparamos um enxovalzinho, nós ajeitamos um cantinho para a criança que vai nascer. Qualquer família, quando é pobre, quando é carente, a gente faz chá de fralda, chá de não sei de quê, chama as amigas, arranja, faz uma vaquinha, mas a gente prepara um lugar para aquela criança. E Jesus, quando chegou a hora de nascer, não tinha lugar na cidade. Não tinha nenhuma casa que coubesse eles. Então aconteceu isso aqui. Olha, vamos aqui? Lucas capítulo 2, 7 e 8. Irmão. O meu não é muito forte, então não fiz assim. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Elas três, fica virada para lá para o povo, virada para as pessoas. Elas três eram pastores, elas estão representando os pastores da história bíblica. Os pastores estavam nos campos, nas montanhas, pastoreando os rebanhos. E nessa noite, quando o menino Deus nasceu lá em Belém, prepare ela, se coloque ela aqui. No claro. Aqui, Ali no claro. Bota o bebê na manjedoura. Vocês sabem o que é? Manjedoura, nos presépios, é um negócio bem bonitinho. Mas vocês sabem o que é uma manjedoura? Uma manjedoura é um coxo de botar ração pro gado. Manjedoura é um coxo de dar comida aos bichos. Não tinha lugar na cidade, elas foram para esse ambiente dos animais. Lá o menino José do lado nasceu. dela, cadê José e o jumento do lado dela? O jumento está do lado dela, deitadinho ali, olhando o bebê. Não é não? O jumento não fica vendo os presépios aí? O jumentinho fica ali, pertinho de Jesus. Os pastores de ovelha, a Bíblia diz que os pastores que passavam a noite no campo receberam a visita dos anjos, os 3 anjos. Os 3 anjos. Aí, viu? Fiquem aqui, virado para ali, ó. Olha, os Os anjos. anjos visitaram eles, os pastores, e vão dizer o que está em Mateus capítulo 2. Mateus 2, 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Virado pro povo. Dá os presentes e vira pro povo.
Aí, os magos são reis poderosos, ricos, e moravam do outro lado do mundo. E eles vieram até onde estava o menino, guiados por uma estrela. Então, essa história parece uma historinha de ficção, por causa que tem muito milagre nessa história. Esses homens que eram astrólogos, estudavam os astros, olhavam para o céu todo dia, toda noite, e eles perceberam uma estrela diferente no céu. Eles eram astrônomos. Astrônomos, não eram astrônomos, eram astrônomos, que estudam os astros. E aí eles perceberam uma estrela diferente, mais baixa, mais perto da Terra do que todas as outras. E aí eles seguiram a estrela e vieram parar onde estava o menino e trouxeram presentes. E a Bíblia diz que os presentes foram ouro, incenso e mirra, né? Ela vai ler aqui. Olha, a história do jeito que está na Bíblia. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Vocês entram na casa. Prostando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram sua oferta: ouro, incenso e mirra. Olha que cena linda, olha que Vocês cena ficam agora aqui, maravilhosa. ó. Vem pra cá. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise a você. Porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Olha, o que aconteceu aqui? Agora o menino recebeu os presentes de ouro, incenso e mirra. E Deus mandou que José pegasse o menino e a sua mãe e fugisse para o Egito. Sabe por causa de quem? Por causa dele. Por causa de Herodes. Porque Herodes ficou enfurecido com o nascimento do menino e mandou matar. Gente, isso aqui é muito triste. Porque Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo de Belém e das cercanias de Belém. E por isso José teve que fugir. Agora José se levanta, chama Maria. Maria pega o bebê. José puxa o jumento. Vai, jumentinho, em pé mesmo. Maria pega o menino. E eles fogem para o Egito. Se você leva eles para o Egito ali, perto que ela estava ali, ó. Só José e Maria. O Egito é ali, perto que ela estava. Vai, o jumentinho, José puxando o jumentinho. Andando mesmo. Isso aqui é Andando mesmo, para machucar seu joelho. Olha o jumento obediente, o jumento mais obediente que eu já vi na minha vida. Eles fugiram para o Egito, gente. Eles fugiram para o Egito porque o rei Herodes, o rei da cidade de Deus, o rei do povo de Deus, queria matar o menino com inveja, com medo de o menino tomar o reinado dele. Só que o reinado de Jesus é desse mundo? Não. Jesus disse depois, mais tarde, o meu reino não é daqui, não é desse mundo. E o que é maravilhoso mais ainda é que aqueles presentes que os reis ricos trouxeram para o menino serviu para ele se manter no Egito, né? A custo daqueles valores, que era ouro, incenso e mirra. Eles ficaram no Egito até ele morrer. Até Herodes morrer. Quando Herodes morreu, aí o anjo apareceu de novo a José, capítulo 2, verso 19 a 23. Olha o que aconteceu quando Herodes morreu. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. É isso aí. Levantando-se José,
tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, porque para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, ele será chamado Nazareno. Por que chama Amém. Jesus Nazareno? Por que Jesus é o Nazareno? Por causa disso, porque ele morou lá, ele morou em Nazaré, quando voltou do Egito. Essa é a história do nascimento de Jesus. Quando Jesus voltou do Egito, não foi para Belém, não foi para Judéia, foi para Galileia. Por isso ele é Galileu, por isso ele é Nazareno. E ele foi criado e viveu ali naquela região da Galileia. E essa é a história real do nascimento de Jesus. E os anjos? Eu contei aqui a cena dos anjos, porque a cena dos anjos está em Lucas capítulo 2. Vou terminar com os anjos. Porque as pastorinhas aqui, que passaram a noite cuidando das ovelhas, receberam a visita dos anjos. E os anjos disseram a eles, os pastores, que eles, naquela noite, tinha nascido o Salvador do mundo. Então Jesus era o Salvador de quem? Só dos judeus? Não. Só do povo da Palestina? Não. Jesus é o Salvador do mundo. Amém. Jesus é o Salvador só dos católicos? Não. Jesus é o Salvador só dos evangélicos? Não. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador de todo mundo. Gente, a boa nova que nós temos da palavra de Deus nessa noite é que você está salvo em Jesus Cristo. Amém. Ele veio a este mundo para ligar o pecador a Deus, o Pai, a justiça de Deus. Nenhum de nós é capaz de religar-nos a Deus. Mas o texto bíblico diz que em Jesus Cristo, Deus reconciliou consigo o mundo. Amém. Então não viva como perdido, não morra como perdido, não pense como perdido, porque a sua salvação está garantida em Jesus Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Quando João Batista viu Jesus, disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, se ele tira o pecado do mundo, por que ele não pode tirar o meu? Por que ele não pode tirar o seu pecado? Louvado seja Deus. Amém. Que a história do nascimento de Jesus fique na nossa vida. Que a gente acredite nisso. Que a gente creia que Jesus é capaz de nos salvar. Porque esse sacrifício que Deus fez por nós, fez para nos salvar. Para a gente entender o amor de Deus por nós. Ele se humilhou, ele desceu aqui, ele nasceu como filho de uma prostituta. Mesmo ela sendo virgem, todo mundo, quando ouvia Jesus, Jesus já grandinho, já falando, andando, correndo, aprendeu a falar com Maria, aprendeu a comer, aprendeu tudo com Maria, aos pés de Maria. E quando as pessoas zombavam de Jesus, é muito provável que as pessoas da idade dele, os adolescentes e os jovens fizessem bullying com ele. Dizendo: olha aí, olha o filho da prostituta. Porque quem engravida antes de casar é prostituta. Então ele foi humilhado desde o seu nascimento. Nasceu com os animais, não teve lugar entre o povo, cresceu no meio da crítica, da zombaria, da humilhação, e depois ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para pagar um preço que ser humano nenhum é capaz de pagar, o preço do pecado. Então que Deus seja louvado nessa noite. E parabéns para quem teve a ideia de fazer esse encontro aqui, celebrando essa confraternização do Natal, esse encerramento do ano. Que esse ano tenha deixado boas marcas na vida de vocês, na vida de cada um. E que o novo ano também seja um ano de muitas vitórias na vida de todos vocês. Eu quero terminar minhas palavras dizendo que nós estamos visitando vocês, nós estamos vindo aqui toda semana nessa rua por causa de Brandinho. Brandinho é o elo entre vocês e nós. O nosso propósito é somente esse. Ele vai virar e vai pro outro lado. O nosso propósito é somente esse. Aí eu fico assim, ó. Falar da palavra de Deus. Deus seja louvado. E quem gostou diz amém. Amém. Agora a dona Leda tem uma palavra para falar também. E os atores vão desmontar os figurinos. Manda essa oração. Vamos orar para a Leda falar. Querido Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos por tua palavra. Obrigada, E Deus. nós te agradecemos porque estamos juntos aqui, católicos, evangélicos, de todas as crenças.
Porque todos nós somos iguais na tua presença, Verdade, Senhor. Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Verdade. Que o teu Espírito Santo nos guie para a tua palavra. Sim, E abençoe agora a Leda, que vai dizer as palavrinhas dela também. E depois abençoe o jantar, que faça bem a todos. Em nome de Jesus, amém. Amém.